Shalom, Haverim, tudo bem, gente? Amados, eu estou aqui apresentando para vocês esse vídeo que, na verdade, ele faz parte da série Vamos Pensar um Pouco Diferente, que eu ainda não sistematizei essa série já tem vídeo dessa série solto no canal. Depois eu vou sistematizar numa playlist. É que foram aparecendo oportunidades e eu não poderia perder de tratar desses assuntos. Por exemplo, a nossa lição de número 6 vai tratar do apóstolo Pedro. E a revista faz citação das negações do apóstolo Pedro, certo? E nós aqui nesse vídeo iremos ver de modo claro que não foram 3 vezes que Pedro negou Yeshua. Às vezes eu troco, falo Yeshua negando Pedro. Ok, gente? Então, muita atenção, tá? Porque vocês vão entender de uma vez por todas que Pedro não negou Yeshua 3 vezes. Ok? Vamos então iniciar as nossas análises. Iremos analisar todos os textos da negação de Pedro e perceberemos que foi impossível Pedro ter negado o Salvador 3 vezes. Impossível, tá bom? Pois bem, é importante notarmos que o texto de Marcos menciona 2 cantar do galo. Vamos aos textos. Marcos 14:30. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Daqui a pouco eu passo para vocês uma curiosidade do livro de Marcos. Marcos capítulo 14, versículo 68. Mas ele negou-o, dizendo: não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. Verso de número 72 do capítulo 14 de Marcos. E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás tu. E retirando-se dali, chorou. Ok? Gente, o livro de Marcos, tradicionalmente, é querido ser o primeiro evangelho a ser escrito. Marcos não foi uma testemunha ocular do ministério terreno de Yeshua, assim como Lucas também não foi. Ok? Mateus e João, sim. O livro de Marcos, se vocês não sabem, né? O livro de Marcos, na verdade, o evangelho de Marcos, na verdade, é o evangelho do apóstolo Pedro. Sim, as palavras do livro de Marcos são citações do apóstolo Pedro. Tá bom, meu camarada? Tá bom, minha camarada? Marcos que escreveu o evangelho, segundo Pedro. Tá bom? É que Pedro pregava em vários lugares e o povo se encantava com a sabedoria do apóstolo Pedro. E Marcos, sendo o seu escritor, seu amanuense, e o povo, pelo amor de Deus, Marcos, escreve pra gente as palavras desse homem que a gente quer conhecer a pregação dele mais e mais. E foi escrito o evangelho de Marcos. Tá legal? Para os romanos mesmo. Para os romanos, exatamente, para os romanos. Ok? Apenas essa curiosidade do livro de Marcos para vocês aí. Alguns já sabem, outros não custa nada, não me custa compartilhar essa curiosidade. Prosseguindo, gente. Outro ponto que deixa claro que não foram 3 vezes são os personagens, né, plural, para quem Pedro faz suas negações. Isso aqui é super significativo, os personagens para quem Pedro nega Yeshua. Vamos então para a primeira negação de Pedro. A primeira negação foi para a porteira. Vamos ao texto. João 18:17. Então, a porteira, presta atenção que eu sempre destaco as palavras, a porteira disse a Pedro: não és tu também dos discípulos desse homem? Disse ele: não sou. Ok.
Observação. Alguns divergem quanto aos personagens serem os mesmos em algumas negações. Eu, por exemplo, entendo que a porteira da primeira negação é a mesma criada de Marcos 14, 66 e 68, que é a mesma criada do sumo sacerdote de Lucas 22, 56 e 57. Ok? É um assunto difícil de entender de prima. Vocês vão ter que ver várias vezes, tá? Para entender bem a minha proposta. Prosseguimos. Lembrando que não é só eu que defendo isso aqui, tá? Não estou sozinho, não. A segunda negação foi para outra criada. Outra criada. Não a mesma, tá? Outra criada. Está no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 71. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam. Este também estava com Jesus, o Nazareno. Essa expressão aqui, Nazareno, eu vou explicar ela também no vídeo da série Vamos Pensar um Pouco Diferente, sobre Mateus 2, 23. E habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Sendo que não tem um texto dos profetas no Antigo Testamento dizendo que o Messias seria chamado Nazareno. E por que Mateus fala isso? Nós iremos explicar exatamente isso. Vai ser uma das coisas mais lindas aqui do canal. Mateus 72. Mateus 26, 72. E ele negou outra vez. Para outra criada, ele nega outra vez. Versículo seguinte. Com juramento, não conheço tal homem. Ok, gente. Vamos então agora para a terceira negação. Pessoas ao seu redor. João 18, 18 e 18, 25. Ora, estavam ali os servos e os criados, que tinham feito brasas e se aquentavam, porque fazia frio. E com eles quem? Os servos e os criados. Estava Pedro, aquentando-se também. Estava juntinho. Na terceira negação. Olha onde é que Pedro estava ainda na terceira negação, no meio da rapaziada lá, ó. 18, 25. E Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois, não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse, não sou. Aqui, gente, já chegamos às 3 negações. Eu já deveria parar por aqui, né? Se de fato Yeshua tivesse negado... Meu Pai do céu. Se o apóstolo Pedro tivesse negado Yeshua apenas 3 vezes. Não, gente. Não. Vamos prosseguir com muita atenção, ok? Muito bem, neste momento, o galo canta segundo o texto de Marcos. Só Marcos vai narrar esse canto do galo aqui, dessa terceira negação aí, ok? Marcos 14, 68. Mas ele negou-o, dizendo, não conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. Ok. Percebamos que o galo canta após a terceira negação de Pedro, do jeitinho que Yeshua havia dito para ele. As demais citações do Cantar do Galo apontam para o que Marcos chama de segundo Cantar do Galo. Entende? As outras citações é o segundo cantar, na verdade. Mas só Marcos que dá essa nota, que o Cantar do Galo em outros evangelhos é de fato o segundo Cantar do Galo. Só Marcos registra os 2 cantar. Ok? É isso. Repetindo. Não estamos sendo enfáticos quanto às ordens das negações, porque há também divergência sobre isso. Para quem Pedro negou primeiro? Para a criada? Ou para um servo? Ou para o outro? Ou para a rapaziada? Tem uma divergência aí. O que estamos afirmando é que não foram 3 negações. Isso aqui a gente está afirmando. Estamos afirmando que não foram 3 negações. Quanto à ordem das negações, isso aí é indiferente e também tem ponto divergente concernente a para quem Pedro negou primeiro, negou segundo, terceiro e assim sucessivamente. Prosseguindo. Agora sim, gente, vamos para a 4ª negação. Olha, já é a 4ª negação. Passou de 3. A criada mais uma vez. Dados do texto. Marcos 14, 69. E a criada, vendo-o outra vez,
Então é a mesma criada anterior. Anteriormente tem duas criadas, né? Então é uma delas. Que agora eu me esqueci quem foi, mas é uma delas. Porque a criada, vendo outra vez, não é uma outra criada agora. A outra criada é lá da segunda negação. Essa aqui, se eu não me engano, é a segunda criada lá. Ok? Que o vê de novo, outra vez, na quarta negação. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que estavam ali: este é um dos tais. Marcos 14:70, parte A. Mas ele o negou outra vez. Outra vez. Outra vez ele foi visto, outra vez ele está negando. Essa outra vez aqui é a quarta negação. Ok, gente? Muito bem, vamos prosseguir e vermos a quinta negação. Lembra que tanta negação é essa? É. A quinta negação. Para outro homem, dado do texto. Lucas capítulo 22, versículo 58. E um pouco depois, vendo outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. Ok. Bom, gente, a sexta negação é mais significativa, porque nela vemos vários dados em comum nos evangelhos, como, por exemplo, as expressões daqui a pouco em Mateus, pouco depois em Marcos, passada quase uma hora em Lucas. Faltou colocar aqui as aspas, né? Então, daí a pouco está em Mateus, pouco depois está em Marcos, passada quase meia hora está em Lucas. Ok, segunda palavra comum, verdadeiramente, aparece em Mateus 26:73, Marcos 14:70, Lucas 22:59. Terceira expressão, o praguejar, o famoso praguejar e a jurar, quando Pedro começa a gritar, praguejar, xingar. Então, vocês pensavam que eu ia deixar escapar essa? Não, tá aqui na minha nota. Praguejar e a jurar, Mateus 26:74, Marcos 14:71. E também que ele era galileu, o linguajar, a tua fala te condena, a tua fala te denuncia. Esse também é galileu, não tem essas palavras aí? Então, estão nessas referências aí, ó. Mateus 26:73-74, Marcos 14:70, Lucas 22:59. Tudo isso aqui no ambiente da sexta negação. Ok? Vamos então para a sexta negação. Pessoas que estavam ali. Vamos lá. Gente, aqui presta atenção. Olha quantos destaques temos no texto. Ok? Lucas 22:59. E passada quase uma hora, olha só, das demais negações, o outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente, olha a palavra aqui, estava com ele, pois também é galileu. Olha a palavra aqui. 60. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. Aqui está a negação, né? Por isso que eu marquei. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Mas, Leandro, você colocou no plural. Sim, gente. Isso aqui não é uma contradição. É que Lucas está... Alguém tem que começar. Alguém tem que começar a puxar o coro. E Lucas vai singularizar essa cena. Ele vai dizer que um outro afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com eles. Estava com ele, né? Muito bem. Lucas tem esse detalhe, tá, gente? Ele gosta disso. Ele gosta de dar detalhes. Ainda na sexta negação, João 18, 26 e 27, também está falando da mesma negação. E um dos servos do sumo sacerdote, João, também se singulariza. Parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, ou seja, parente de Malco, disse: não te vi eu no horto com ele, quando Pedro cortou a orelha do Malco. Aí tem a história de que Pedro é canhoto, porque cortou a orelha direita, de frente, né? Ele usa a mão esquerda, automaticamente, se estiver bem de frente, vai cortar a orelha direita. Isso é bobeira, que ele pode estar um pouquinho mais para a direita e cortar a orelha direita do camarada. É bobeira da galera. Verso 27. E Pedro negou outra vez. E logo o galo cantou. Perceba que esses camaradas aqui estavam com a rapaziada, um dos servos do sumo sacerdote. Ele não estava sozinho. Se estivesse sozinho, aí seria contradição. Mas esse um e o outro lá de Lucas, eles estão com a massa. É que alguém puxa o coro. Não tem nada de contradição. Não tem nada de contradição. Contradição é se você falar assim, ó, e a parte, sozinho, aí sim seria alguma contradição. Ou no texto, ou na minha
interpretação. O que não é o caso aqui, nem para um e nem para outro. Ok? Outro texto que mostra a sexta negação. Marcos 14:70, parte B. E pouco depois, olha as partículas temporais. E passada quase meia hora, daí a pouco depois, os que estavam ali, ali estava, olha o plural, certo? Disseram outra vez a Pedro, verdadeiramente, olha as palavras que eu destaquei lá atrás, viu? Verdadeiramente és tu um deles, porque és também Galileu. Olha só, gente, olha como é que o texto bate um com o outro. Verso 71, e ele começou a imprecar e a jurar, praguejar, não conheço esse homem de quem falais. Marcos capítulo 14, versículo 72, parte A. E o galo cantou segunda vez. Olha um pouco depois, olha outra vez, olha o verdadeiramente, olha o Galileu, olha o praguejar, olha o jurar. Tudo no ambiente da sexta negação. Da sexta negação. Ok? Marcos 26:73. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente, olha só, gente, também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então junta tudo. Logo depois, os que ali estavam, verdadeiramente, a tua fala te condena, a tua fala te denuncia, és Galileu. Olha quantos dados nos evangelhos no ambiente da sexta negação. É a mesma negação. É por isso que o cantar do galo desses textos aí é o segundo cantar do galo. Porque faz o link com Marcos capítulo 14, que coloca esses textos aí no cantar do segundo galo. Entende? Por isso que Mateus e Lucas, Mateus, Lucas e João mostram o segundo cantar do galo. E o galo cantou? Não, cantou a segunda vez ali. Certo? Gente, olha só, deixa eu apenas recapitular com vocês. Prestem bem atenção. Conte comigo. Eu devia ter feito um resumo aqui, mas acabei não colocando. Vou falar aqui pra vocês. Vamos lá. 1. Porteira. 2. Uma criada. 3. Outra criada. Só já foi 3. E essa rapaziada aí? Tá vendo, gente? É impossível ter sido 3 vezes. De novo. Primeiro, a porteira. Segundo, a criada. Terceiro, outra criada. E aí? Quarto, os que estavam ali, se não me engano, né? Um dos servos do sumo sacerdote. E Lucas fala, ele negou um camarada, depois, e outro veio e negou. E aí? Isso aí já é 5. E tem esse povo de novo aí, ó. Que perguntaram a ele lá no outro evento lá. Então é uma outra vez que ele está perguntando aí, esse público aí da sexta negação. Então, só de personagem. Esquece as ordens. Esquece só de personagem. A porteira, uma criada, outra criada. E uma das criadas são 2 vezes, tá? Os que estavam ali. Um dos servos do sumo sacerdote. E o outro que o Lucas fala ali. Verso 56, 57, 58. Não, 57, 58, 59. Só os personagens já passam de 3. Mesmo uma das criadas repetindo a pergunta, para jogar uma quarta negação. Aí que tá. Para uma vez, para um personagem, ele negou 2 vezes. E para esse povo aí também, ó. Para esse povo aí também. É porque o texto vai singularizar em outros narrativas. Entende, gente? E aí? Vamos só pelos personagens já está refutada a ideia de que foram apenas 3 vezes. Mas, Leandro, e agora? Yeshua? Não, tá tudo certo, gente. Tá tudo certo. É que foram 3 negações antes do primeiro cantar do galo. E as outras 3 negações depois do primeiro cantar do galo e antes do segundo cantar do galo. É simples a matemática. Tá resolvido na Arábia. Vamos prosseguir. Vamos prosseguir. A César Cavalcanteada do segundo galo. Vamos lá. Vamos lá. Que negócio é esse? Muito bem. A César Cavalcanteada do segundo galo.
Segundo Lucas, ou segundo Galo, César cavalcanteou para cima do apóstolo Pedro. Ou seja, a fala de Pedro é atropelada pelo cantar do galo. Como assim, Leandro? Vamos entender esse mistério, que o negócio de César cavalcantear dessa aí. Eu vou explicar para vocês. Vamos primeiro ler o texto. Lucas 22:60. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. O galo cantou em cima da fala de Pedro. O galo, a trombeta, né? Que aqui é a trombeta, atropelou o apóstolo Pedro falando. Ou seja, esse segundo cantar do galo, César cavalcanteou para cima do apóstolo Pedro. Leandro, que negócio é esse? É porque o nosso pastor, queridíssimo pós-tribulacionista, pastor César Cavalcante, ele tem esse costume de atropelar as pessoas falando. Né? O pastor César Cavalcante, ele atropela as pessoas falando. Todo mundo sabe disso, né? Então aí eu criei o verbo César cavalcantear. Então esse galo aí, ó, César cavalcanteou para cima do apóstolo Pedro, que interrompe, basicamente, em cima da fala de Pedro, o galo canta. Ou seja, toca-se a trombeta. Uma trombeta que tocava. Não tinha galo em Jerusalém. Isso aqui é uma brincadeira nossa, entendeu, gente? Agora você era cavalcanteada. É brincadeira nossa. Vamos lá. As demais citações do cantar do galo são Mateus 26:74. Então, começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Olha só. Estando ele a falar, imediatamente... Olha as expressões, como é que elas são basicamente a mesma ideia. João 18:27. E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Então, esse logo o galo cantou. Isso aqui é o segundo cantar do galo, gente. Mateus 26 lá mostra o segundo, lá do imediatamente, o verso anterior, é o segundo cantar do galo. É o galo que atropela o apóstolo Pedro. O galo que atropela o apóstolo Pedro é... O cantar do galo é o segundo cantar do galo. Ok, gente? Bom... E aqui nós finalizamos esse vídeo, tá? Essa curiosidade para vocês, já tinha prometido aí acho que quase 5 anos que eu tô prometendo esse vídeo, gente. Eu lembro que eu falei isso em contagem. Eu falei em contagem isso. Eu falei, Pedro negou Yeshua 6 vezes. Eu lembro até da entonação da voz que eu utilizei na hora. E hoje eu consegui mostrar aí pros amados aí. Agora, gente, eu vou falar aqui de um bônus que eu vou dar lá para os meus alunos do grupo Defensores do Evangelho. Por que Pedro negou Yeshua? Aqui já não estou tratando se é 6 vezes, se é 3 vezes, mas a negação em si. Por que o apóstolo Pedro negou Yeshua? Foi um ato de covardia? Não. Chame o apóstolo Pedro de qualquer coisa, menos de covarde. Com essas 6 negações aí, ó. Leandro, que negócio é esse? Pedro negou Yeshua 6 vezes e não foi covarde? Não, gente. Não. Eu falei para os meus alunos lá no grupo que a gente não conhece o apóstolo Pedro, que está ali codificado nas Escrituras. Não, a gente pensa que conhece o apóstolo Pedro. Não, a gente não conhece, não. Não. Primeiro que se a gente pensa que Pedro foi covarde nesse dia aí, a gente já está sendo ignorante no que tange ao conhecimento do que o apóstolo Pedro realmente quis naquela noite, negando Yeshua 6 vezes aí. Não foi uma covardia, Leandro? Não. Pedro, ele nunca foi falso. Ele fraquejava, mas na fraqueza do apóstolo Pedro, ele não demonstrava falsidade. Ele demonstrava a sua fraqueza mesmo. E demonstrava a sua ousadia mesmo. E demonstrava a sua coragem mesmo. Pedro, corajoso. Eu já cansei de falar isso, gente, que Pedro era um medroso antes do Pentecoste. Nada. Até eu entender esse mistério aí, ó. Olha, não, quer saber por que o apóstolo Pedro negou Yeshua nessa noite? Aqui na descrição do nosso vídeo temos o link de inscrição ao nosso grupo Defensores do Evangelho, que é esse background aqui, ó. É o nosso banner lá que o nosso assistente Samuel Moreira fez para a gente. Apologia
né? Que é o ponto para a defesa. Ok, gente? Então esse bônus aí vai ficar restrito aos meus alunos do grupo Defensores do Evangelho. Por que o apóstolo Pedro negou Yeshua? Mas não fiquem tristes, não. Daqui a 2 dias, nós iremos dar uma live aqui no canal sobre por que Pedro ficou triste quando Yeshua pergunta para ele na 3ª vez: Pedro, tu me amas? Esse vídeo vai ser um dos vídeos mais profundos aqui do canal, mais comoventes, porque para falar desse assunto, você vai ter... Para você ouvir esse assunto, eu aconselho você... Eu até falei lá para os meus alunos. Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, eu aconselho vocês trazerem... Se vocês forem sensíveis, eu aconselho vocês assistirem esse vídeo com uma toalhinha na mão. Shalom, Haverim.